Então, nós temos a Marta Alosso. A Marta ela é despachante aduaneira há bastante tempo, ela já está aí no mercado, desempenha um papel de destaque no comércio exterior há bastante tempo. E ao longo desse período, ela dedicou-se especialmente ao atendimento de importadores de vinhos, bebidas e alimentos, oferecendo serviços abrangentes, incluindo assessoria. O Patrick, que está conosco aqui, ele é da Filos Global Services, ele é consultor da Filos, é especialista em planejamento e gestão de negócios e atua principalmente nos projetos de grandes empresas com conselho consultivo. E agora, terceiro, não menos importante, o Carlos, que ele é empresário e despachante aduaneiro, fundou o Comex Blog em 2008, e ele está aqui, o potencial dele, o norte é a simplificação e importação empresarial para pequenas empresas. Ele é criador do ComexCast e é referência no setor desde os anos 90, com experiência em importação, exportação e despacho aduaneiro. Então, bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigada. Não menos importante, eu sou a tua mediadora de hoje, eu sou analista de retenção na Logcomex e também estou no Comex há um tempinho, não chego nem perto desses 3 gigantes aqui, mas trabalho há 10 anos no ramo, principalmente com agenciamento de cargas. Pessoal, para o nosso tema, eu queria saber um pouquinho de vocês, para a gente puxar agora sobre gestão de riscos e conformidades. Na opinião de vocês, como a gente poderia aprimorar a gestão de riscos no despacho aduaneiro? Hoje, Larissa, nós temos aí um cenário geral, até concluir uma importação, né, falando especificamente de importação, com diversos sistemas da Receita Federal que não se integram. Então, a gente tem, né, abordando aí essa parte do risco, começamos lá atrás com o Siscomex, daí o sistema de mercantes, Siscarga, são portais que nos beneficiam, né, em relação à tecnologia, mas que não se conversam. Então, eu, pelo menos na minha operação, eu vejo um risco muito grande em a gente coletar informações em diversos portais. Agora, o portal único que chegou muito para unificar, né, para unificar muita coisa, mas mesmo assim ele não anda sozinho, vamos dizer assim, ele ainda está sendo aprimorado. Então, com isso, assim, para a gente fazer essa gestão de riscos dentro desse cenário da operação efetivamente da importação, a gente conta muito com sistemas assim de empresas de tecnologia mesmo, que desde lá da época do Siscomex, nós começamos a usar, nunca tem um treinamento específico, né, aquele do órgão público que vai nos ajudar ali a começar a utilizar aquele sistema. Então, essa parceria, assim, com essas empresas de tecnologia fez desde que a Receita Federal começou a abrir essas plataformas, né, de tecnologia para a gente poder atuar como despachante aduaneiro nas importações e nas exportações. Então, essas empresas de tecnologia que abriram mercado desde então, elas nos ajudam muito a gerir aí, né, fazer toda essa gestão de uma importação, de uma exportação, de fazer com que essas informações se completem, né, se conectem e se unifiquem no lugar só, né? Com isso, a gente consegue aí minimizar muito o risco de informação dessas plataformas que não se conversam hoje, realmente, no comércio exterior em geral. É verdade. E é um movimento muito recente que a gente vê, né, de tecnologia dentro do comércio exterior. A gente faz, às vezes, na verdade, eu acho que até um movimento, assim, pós-pandêmico, porque anteriormente se fazia muito o mesmo processo, né? Muito tempo o processo de importação, nacionalização dos produtos. Então, assim, a tecnologia ajuda muito nessa gestão de risco, né? Desde então, mas ainda precisa ser aprimorada e melhorada. Sempre a gente conta com as empresas realmente particulares nesse âmbito para poder fazer tudo isso se conversar, né? O setor público hoje já avançou bastante já, né, nesse sentido, mas a gente ainda não, nós sempre vamos precisar disso, né, dessa parceria para gerir esses riscos dentro desse cenário de comércio exterior.
Exatamente. O que é que eu vejo aí, que a Marta falou muito importante, a falta de sistemas integrados, sistemas independentes para você fazer o teu processo de importação. Acho que esse é um risco, então você já precisa trazer isso para a tua mentalidade. Como é que eu vou gerenciar a qualidade da informação? Patrícia, vamos assumir que eu tenho um sistema integrado. Aí eu trago mais um outro risco, né? Porque, como os americanos falam, né? Garbage in, garbage out, né? Lixo que entra é lixo que sai. Então, não adianta eu ter sistema integrado se eu não tenho uma boa gestão da qualidade da informação, certo? Então, acho que esse é um ponto aí fundamental. E se a pessoa não tiver conhecimento dos riscos envolvidos, ou seja, se meu negócio é só fazer o desembaraço, provavelmente eu vou ter algum passivo aí, um risco de passivo. Por quê? Porque eu tenho que ter conhecimento da legislação, que ela é antiga, tem muitas portarias, muitas particularidades, tem órgãos anuentes, tem acordos comerciais, tem classificação fiscal, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, sim, são muitas coisas que você precisa ter conhecimento dos riscos envolvidos naquela operação. E aí eu vejo, quando a gente fala de gerenciamento de risco, eu vejo eu vou dividir em 2 pilares. O primeiro pilar é você ter processo e controle, né? Controle não é burocracia. Controle é você, de fato, controlar aquilo que é importante e que pode trazer um impacto positivo ou negativo para o teu negócio, né? Então, você precisa verificar o que tem de controle. O outro é integrar a operação, o tático e o estratégico. O estratégico fala que quer expandir negócio, que quer aumentar a market share, que quer fazer uma série de coisas. Ok, dentro dessa característica, o tático fala, vamos importar, vamos fazer negócio de tais países, porque aquilo traz mais valor agregado, minha margem é melhor. Aí o operacional vai e importa. Mas se eu não estiver gerenciando os riscos operacionais, táticos e estratégicos, nada vai adiantar de ter uma boa estratégia, um bom tático, se eles não estão integrados, né? Então, eu vejo que o comércio exterior precisa estabelecer uma conexão com as camadas estratégicas e táticas e não ficar só no operacional do desembaraço, né? Porque existem acordos comerciais, existe legislação, existe o impacto, existe o processo produtivo, fluxo de caixa. Então, como é que eu conecto e converso com todas essas características do negócio para que eu entregue um bom valor? Isso eu entendo que é gerenciar risco. Isso que eu entendo é você atuar de forma preventiva e levar o comércio exterior com uma camada mais estratégica e não operacional. Se eu não conectar, se eu não integrar essas 3 áreas, vamos dizer assim, provavelmente eu vou ter um risco aí de um passivo aí muito grande, né? Porque exatamente. A preocupação do operacional é o quê? Desembaraçar porque tem que entregar o produto na linha de produção. Isso. Né? Não pode ser só isso, né? Eu preciso entender planejamento, fluxo de caixa, imposto, quais são os riscos que eu posso gerar um passivo, né? Se eu coloco uma classificação fiscal não adequada, eu posso ter uma margem, mas no momento que a Receita Federal fizer uma auditoria, isso pode tirar toda a minha margem e até a continuidade de negócio. Então, gerenciamento de risco tem que ter um mindset de atuar de forma preventiva e não reativa. Você falou uma coisa muito importante, né, Patrick? Agora, contribuindo com o que você falou e com a importância do que o Carlos falou, essa mudança de mentalidade, nós também, como profissionais despachantes aduaneiros, quem trabalha com compliance, tem que levar isso para essas empresas importadoras e exportadoras, porque quando a gente fala em canal verde, é muito confortável a gente ter, né, 97% das importações em canal verde, mas é aquelas importações que possuem órgãos anuentes. Então, tem importações que a gente faz e que vai direto para a Receita Federal, parametriza canal verde, tá, né, o melhor dos mundos, está ótimo, né, esse cenário, mas as empresas têm que entender que existem tratamentos administrativos que vão levar ela a também ter fiscalização de órgãos anuentes, como o Ministério da Agricultura, Anvisa, Inmetro e outros aí, 15 órgãos anuentes que nós temos aqui no Brasil, né? Então, essa parte realmente que o Patrick trouxe, o Carlos também, das empresas estarem preparadas para isso, terem o seu checklist, terem a sua formatação,
de procedimentos, né, para determinada mercadoria, vai servir para que elas possam se instruir e entender o que elas precisam apresentar para os órgãos anuentes, porque quando a gente fala de órgãos anuentes, é efetivamente uma fiscalização, né? O canal verde, a gente já não pode se garantir, né, nessa parametrização de canal verde, então vai existir uma fiscalização prévia à Receita Federal, que vai exigir que essas empresas estejam preparadas para isso. Então, elas precisam ter esse processo de planejamento, precisam ter, né, esse checklist aí para elas entenderem que cada produto ali, eles podem ser fiscalizados por outros órgãos e a gente não pode contar que a importação vai ser, assim, muito dinâmica, né, muito simples nesse cenário, né, de controle, porque quando a gente pega uma importação, né, que eu sou especialista aí nessa consultoria de vinhos, bebidas, azeites, alimentos, tem uma série de documentos que eles têm que se preparar antes até de embarcar o produto, né, e fora outros órgãos anuentes que exigem anuência prévia ao embarque. Então, essas empresas, elas têm que realmente estar preparadas para isso, para que nesse cenário geral aí que a gente vai ter de facilitação, né, como o Carlos trouxe aí daqui a uns 2 anos, a gente prevê isso, tudo esteja, né, as empresas estejam adequadas realmente para se beneficiar dessa facilitação que o Portal Único já está trazendo para nós.